Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bendito é o nosso Deus que nos traz aqui mais uma vez, mais uma live 1228. Talvez você vai estranhar porque a gente não costuma fazer lives na segunda-feira, né? Talvez você estranhe, mas nós decidimos mudar aí essa programação de live aí durante a semana. A gente vai fazer na segunda, na quarta e na sexta-feira. Então por isso que eu tô chegando aqui hoje pra gente participar desse momento, pra gente ter esse tempo aí muito gostoso. É muito bom na segunda-feira, né? Porque a gente passou aí por um tempo muito gostoso aí esse final de semana bastante abençoado para nós, né? Tivemos aí muitas oportunidades de servir a Deus, de também ficar com a família. Os finais de semana é sempre um tempo extremamente precioso para nós, né? Extremamente precioso para nossas vidas, e isso alegra muito o nosso coração, deixa a gente muito feliz. Então anota aí que as nossas lives serão de segunda, quartas e sextas-feiras. Claro, isso não impede que uma hora ou outra aí tenha uma de terça, tem uma de quinta, tenha toda semana, tenha no sábado, como de vez em quando eu faço também. Então, é só para deixar oficial segunda, quarta e sexta. Eu orei nesse sentido, pensei bastante nisso aí, e eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Bom para você que nos acompanha, né? Que vai ter um tempo também para se preparar. Eu acho que vai ser muito legal, muito legal, muito legal. Amém? Então eu desde já agradeço a sua compreensão, agradeço aí o seu entendimento. Eu sei que, né, algumas pessoas vão demorar um pouquinho para pegar o ritmo, mas nós não vamos desistir por causa disso não. Não vamos desistir por causa disso. Deus vai nos dar vitória. E a gente vai alcançar aí um número muito grande de pessoas, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida disso, né? Que a gente vai alcançar um número muito grande de pessoas. As mesmas pessoas que estão acostumadas com a gente na terça, que estão acostumadas com a gente na quarta, né? Na quinta e na sexta, essas pessoas vão entrar no esquema aí na segunda, quarta e sexta, e a gente vai aí, tenho certeza que nós vamos aí com muita graça de Deus, misericórdia do Eterno, nós vamos alcançar um número bem grande de pessoas, de ouvintes aí, de pessoas participando aí com a live junto com a gente, né? Hoje, como eu disse, segunda-feira, um tempo bem bacana. Amém, amém, amém. A Celeste está falando aí, eu vou sentir falta no dia não tiver, assisto dos dias anteriores. É isso aí, é isso aí. Tem muita coisa para assistir, né, na live, tem as nossas ministrações que estão no YouTube, né, e a gente vai estar aí sempre aí, levando aí também, a gente tem aí um trabalho chave de sabedoria, que a gente sempre leva uma palavra. Então, desamparada vocês não ficam. Minhas ovelhinhas não ficam desamparadas nunca. Isso aí você pode ter certeza. A gente está aqui realmente para isso, para cuidar de vocês. Amém? Então, Salete, fique em paz. Será sempre bem acolhida aí por esse pastor, Yolanda, todo o pessoal que está aí com a gente aí, que sempre está com a gente aí, sempre será muito bem acolhido por esse pastor aqui que ama vocês, né, de paixão, e a gente agradece do coração aí a força que vocês sempre dão pra gente aí, e uma maravilha. Deixa eu orar por você. Eu quero começar essa semana orando, né? É ótimo começar a semana orando. Como eu postei hoje no Instagram, a oração ela traz intimidade com Deus, né? Nós não conseguimos ser íntimos, nós não conseguimos estar próximo de alguma pessoa, assim, ser íntimo de alguém, se você não conversar muito com ele, se você não ouvi-lo, né? E se você não for ouvido por ele. Então a oração, ela além de de oxigenar o nosso espírito, porque a oração oxigena o nosso espírito, sabe? A oração é que nos tira,
né? Eu costumo dizer que a oração nos tira dessa atmosfera natural para nos levar para uma atmosfera sobrenatural, né? A oração, ela aguça, ela mexe, né? Ela fermenta, né? Faz crescer a nossa fé. Porque os nossos olhos, eles enxergam aquilo que é. Quando eu olho para esse copo com água, eu vejo realmente um copo com, né, um quarto de água. Ele não está nem com a metade cheia. Então, meus olhos enxergam isso aqui, um copo com água com um quarto de água. Mas quando eu começo a orar, quando eu aguço a minha fé, quando eu mexo com a minha fé, aí o que acontece? Eu já não olho mais o copo com um quarto de água. Eu já estou olhando para o copo, acreditando, confiando que o copo está transbordando. E a Bíblia fala lá em Provérbios que conforme eu penso, conforme eu mantenho, eu crio na minha mente, assim será. Então a fé, ela começa por aquilo que eu crio. A fé, ela começa por aquilo que eu monto dentro de mim, que eu faço dentro de mim. Se eu tenho um sonho de ter um exemplo, a pessoa tem um exemplo de ter um casamento abençoado, ou com uma pessoa assim, assado, um homem, uma mulher, não sei. Então você começa a projetar isso. Você começa a planejar isso dentro de você. Isso faz com que as coisas comecem a acontecer, porque a sua fé vai fazer com que você busque aquele caminho. Você está entendendo? Então, se eu quero, você já parou para pensar? Eu já falei aqui na live, eu já ensinei isso aqui para você. E você já parou para pensar que quando você decide comprar um carro vermelho, e você começa a colocar no seu coração que você quer um carro vermelho, você começa a perceber muitos carros vermelhos. Você começa a ver muitos carros vermelhos. Por quê? Porque até então o seu foco não era um carro vermelho. Então os carros vermelhos passavam e você nem percebia. Você nem guardava aquela imagem. Mas da hora que você tem um foco, e o foco é um carro vermelho, você começa a dizer assim, quem de nós já não falou assim, nossa, que coisa interessante, né? Eu nem percebia que tinha carro vermelho, agora só porque eu quero um carro vermelho, toda esquina eu vejo um. Não é que apareceu mais carros vermelhos. A questão é que você focou agora, colocou o seu foco nos carros vermelhos e você começa a ver. Então a fé, ela faz isso conosco. A fé, ela faz isso conosco. Eu começo a criar dentro de mim os meus planos, eu começo a montar dentro de mim os meus desejos e a minha mente começa a trabalhar para que eu alcance aquilo lá. A minha mente quer me levar para aquilo lá. E acima de tudo, Deus nos ajuda a ir para o caminho que nós decidimos. Então, é muito bacana. Então você precisa criar isso dentro de você. Então eu quero orar com você agora, pedir a Deus que conceda a você essa ousadia, conceda a você essa coragem de sonhar, essa coragem de ter fé, essa coragem de colocar a sua fé em ação. Volto a dizer, a fé é que faz ver o copo cheio, você enxergar o copo cheio. A razão vê o copo com um quarto, mas a fé vê o copo transbordando. Isso é segundo a sua visão. Então eu quero começar profetizando na sua vida hoje. Essa semana você já vai projetar. Essa semana você já vai colocar no seu coração que vai ser a melhor semana da sua vida. Que será a melhor semana de 2022 para você. Talvez
Hoje a gente vai pegar muita gente triste, algumas alegres e outras tristes. Afinal de contas, ontem nós escolhemos para reger essa nação uma pessoa. Um homem foi escolhido. Algumas pessoas amaram, dormiram felizes, outras tristes. Mas eu quero dizer para você que o mais importante de tudo é que o Senhor dos Senhores, aquele que rege tudo e todos, ele ainda continua no governo. Ele ainda continua no seu trono. Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim: eu vi o Senhor sentado no seu sublime trono. Então Deus continua no controle. Não importa quem vai nos governar como presidente durante esses 4 anos. Se você colocar a sua fé em Cristo, em Deus, tenho certeza, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vamos olhar e vamos acreditar: Senhor, é a tua vontade. Se é a tua vontade soberana, tu estás sentado num alto e sublime trono. Quem sou eu para ditar ordens? Eu vou apenas exaltar o Senhor. Tu és a minha primícia, tu és o principal de todas as coisas. O que vem depois, tudo está sob o seu controle. Então, o homem que está lá hoje governando a nossa nação, ele está no controle de Deus. Ele faz até onde Deus permitir. E o que vai entrar a partir do dia 1º de janeiro de 2023 também não é livre, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então é isso que eu acredito. Eu acredito que Deus transforma catástrofes em bênção. Eu acredito que Deus muda a história da nossa vida. Eu gosto de José. José, quando encontrou os seus irmãos, ele disse assim: olha, todas as maldições foram transformadas em bênção para minha vida. Eu fui excluído da minha família, eu fui jogado numa cisterna no meio do deserto, eu fui vendido como escravo, eu fui caluniado pela esposa do meu patrão, eu fui para dentro de uma prisão e fui esquecido dentro de uma prisão, mas em todo lugar Deus transformou isso em bênção. Deus transformou em bênção. E quando ele chegou na frente do rei, quando ele chegou na frente de Faraó, ele viu que o caminho que ele fez, que as pessoas acharam que era para a morte de José, que era para a destruição de José, os irmãos dele nunca imaginaram, nunca passou pela cabeça dos irmãos de José, que ao invés deles estarem prejudicando José, eles estavam levando José para o caminho que Deus queria prosperar a vida dele. Ah, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. Não importa por onde estão te levando, nem para onde estão te levando. Se você estiver confiante em Deus, se você estiver ciente de que Deus é maior na sua vida, se for Ele o verdadeiro comandante, porque tem muita gente que pensa que está mandando em nós, que está controlando a nossa vida, e na verdade ele está sendo controlado por Deus para nos levar para o lugar da bênção. Eu quero profetizar na sua vida hoje. Mesmo em meio às tragédias, em meio às catástrofes, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio àquilo que você nunca imaginou passar, de tanta luta e de tanto sofrimento, Deus está te levando para o melhor momento, para um êxito fenomenal. Deus me faz lembrar de Davi. Quem diria? Colocaram Davi em frente do gigante. Sabe o que eles pensavam? Agora acabamos com Davi. Davi nunca mais será o mesmo homem. Mas não sabia ele
que o gigante estava sendo usado para exaltar a vida de Davi. Ei, eu vou profetizar na sua vida, toda luta que vem contra você, todo desafio que vem contra você, e eles pensam que é para te destruir, Deus vai usar para exaltar, aleluia, você, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham, sabe o que ele está querendo dizer? Que aqueles que se reverenciam a Deus, aqueles que obedecem a Deus, esses serão exaltados. Deixa eu dizer para você, você sabe por que José chegou onde chegou como governador do Egito? A Bíblia diz que só maior do que ele, só o rei, só o faraó. Sabe por quê? Porque Deus tinha levado ele para o caminho da exaltação. E José começou a obedecer a Deus lá de baixo. E quando ele chegou lá em cima, ele continuou obedecendo a Deus. Você sabe por que Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus? Porque ele obedecia a Deus quando ele estava lá no campo. Quando ele estava lá pastoreando as suas ovelhas, ele já dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele chegou para enfrentar o gigante, ele disse: eu venho a ti, gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Davi exaltou o Senhor do começo ao fim da sua história. Ei, deixa eu dizer para você, enquanto você for dependente de Deus, enquanto você estiver exaltando o nome do Senhor, pode mudar, passarão céus e terras, mas as palavras do Senhor e as promessas do Senhor não passarão. Tudo que Deus te prometeu, Deus irá cumprir na sua vida. Não importa o governo, não importa o país que você esteja, não importa o estado que você esteja, não importa o município que você esteja, não importa a rua que você mora. Não importa. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir na sua vida no nome de Jesus. Amém? Então, hoje eu estava meditando, pensando nessas coisas de Deus, enquanto fazia algumas tarefas necessárias, e veio algo ao meu coração. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Eu acho super interessante essa passagem do Salmo 121, porque quanto de nós paramos e ficamos pensando: Senhor, da onde virá o meu socorro? A gente pergunta diretamente para Deus: Senhor, como o Senhor vai fazer? O Senhor não acha que está errado? Isso que o Senhor colocou na minha vida não poderia ser tirado? Para que esse caminho? Por que essa barreira? Por que esse gigante? Elevo meus olhos para um monte. E de onde me virá o socorro? Eu olho e fico pensando: olha o tamanho desse monte. Olha o tamanho dessa barreira. Eu quero perguntar para você hoje: qual o monte que está na sua frente? Qual é o monte que está se impondo diante de você? Qual é o gigante que você precisa vencer? Qual é essa montanha que você precisa vencer? Hoje tinha uma matéria na UOL de uma criança de 8 anos, que foi a primeira criança a escalar um monte. Falhou agora o nome desse monte. Uma montanha terrível. Só adultos fazem isso. Mas uma criança de 8 anos aceitou o desafio e venceu. Ei, qual é o tamanho do seu monte hoje? Qual é o tamanho do enfrentamento, do desafio que tem à sua frente hoje? Eu quero profetizar na sua vida hoje no nome de Jesus. Não importa o tamanho do monte, não importa o tamanho da montanha, olhe além disso. Ei, quanto mais você olha para o problema, maior ele fica. Você sabe por que Davi venceu com facilidade o gigante? Porque ele não colocou o gigante maior do que ele era. Ei, deixa eu dizer para você aqui, não dê mais valor do que aquilo realmente merece.
Não dê poder para as coisas que ainda não existem. Você sabe o que eu vejo as pessoas falando? Ah, a coisa vai ficar difícil. Ah, as lutas vão aumentarem. Ei, você já está dando valor para aquilo que não existe. Você sabe o que é a ansiedade? A ansiedade é você valorizar aquilo que ainda nem aconteceu. É você dar poder àquilo que não existe. É você dar força àquilo que é fraco. Elevo meus olhos para o monte. Ele diz, o monte é grande. O monte é poderoso. Mas ele diz assim, da onde me virá o socorro? Aí ele consegue olhar além do monte. Ele não olha mais para o monte. O monte é grande. O monte é poderoso. Mas ele consegue olhar além. E a minha palavra para você hoje, olhe além das suas limitações. Não valorize o gigante mais do que ele é. Não fique dando poder para aquilo que não existe. Não fique dando valor para aquilo que não tem o valor. Quando Davi olhou para o monte, ele disse, você é grande, mas eu vou olhar além disso, sabe por quê? Porque o meu socorro vem do Senhor, e quem é você, monte? Diante do meu Senhor. Rabachure canta lamasude faciar. Ei, eu tenho uma palavra para você hoje, vindo da parte de Deus. Não importa o tamanho do gigante, Deus é maior do que ele. Não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior do que ele. Não importa o tamanho o diagnóstico, o médico Deus é maior do que ele. Não importa a dificuldade financeira que você está passando, Deus é maior do que isso. Olhe além disso. Não valorize isso mais do que é. Eu gosto, porque Elias, quando ele recebeu a ameaça de Jezabel, mulher de Acabe, ele valorizou demais. Ele tinha vencido 450 profetas. Ele tinha orado e o fogo tinha descido do céu e consumido o holocausto, a oferta que ele tinha dado. Mas uma mulher o ameaçou, disse assim, não virá a noite, não pousará o sol antes que você esteja morto. E ele temeu. E ele ficou com medo, e ele valorizou, e ele esqueceu que Deus tinha feito com ele há horas atrás, há dias atrás, ele esqueceu de tudo. Sabe por quê? Porque ele deu valor às coisas que ainda não existiam. Ele deu valor à reputação da mulher, que era mulher ruim, mas ele esqueceu que ele servia a um Deus bom, a um Deus misericordioso, a um Deus de bondade, de misericórdia, de graça, de poder. Ele esqueceu disso. Mas quando ele se lembrou, quando Deus foi lá na caverna e disse, ei, Elias, o que é que você está fazendo escondido aí, cara? Ah, Senhor, eu fiquei sozinho. Ele falou, não, você está enganado. Você valorizou Jezabel. Você valorizou a voz de Jezabel, a ameaça que ela tem. Ei, eu tenho mais de 7.000 pessoas aí para te ajudar. Então eu quero falar para você aqui, Elias, faz o seguinte, pega essa comida, come tudo, pega essa água, bebe, traz o que sobrar, porque muito grande é a nossa caminhada. Ei, não é Jezabel que vai acabar com a sua caminhada. Quem vai, aleluia, te fortalecer sou eu. Nós vamos prosseguir. Amém? Então eu quero orar com você hoje, querido, que está ouvindo essa palavra. Você, mulher que está ouvindo essa palavra, você, mãe, você filha, você esposa, ouça essa palavra, marido, filho, esposo, pastor, homem de Deus, mulher de Deus, ouça essa palavra. Não dê valor a quem não tem.
Não dê poder àquilo que ainda não existe. Confie no Senhor, confie no seu Deus, acredite piamente nele. O gigante pode ser grande, mas Deus é maior. As ameaças podem ser terríveis, mas o Deus que está no controle ainda é mais poderoso. Valorize Deus. Davi olha e diz assim: o meu socorro vem do Senhor. E ele diz assim, sabe por quê? Porque ele é o dominador, porque ele fez os céus e fez a terra, e se ele fez os céus e a terra, ele está no controle. Não tem gigante, não tem montes, não tem doenças, não tem ataques, não tem nada que possa me tirar da presença do meu Deus. Ele fez os céus e a terra, e é nele que eu confio. Pai, no nome de Jesus, eu adoro o Senhor na beleza da sua santidade. Pai, como é bom começar a semana convicto disso, acreditando piamente nisso, que maior é o Senhor que está conosco do que aqueles que estão lá fora nos desafiando. Senhor, o que era o gigante, Senhor, desafiando quando ele gritava: dai-me um homem para que eu possa pelejar. Mal ele sabia que ele ia enfrentar um que não iria vê-lo como um gigante, não iria vê-lo como um inimigo invencível, mas iria enxergá-lo como alguém que Deus poderia vencer. Então ele olhou e acreditou e disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pai, que essa semana seja a melhor semana da nossa vida, que nós possamos colocar no nosso coração toda a confiança no Senhor, acreditando, Pai, piamente que, ó Pai, nós valorizando o Senhor, nós, ó Deus querido, acreditando no Senhor, nós teremos, Senhor, a tua proteção, a tua guarda. E não haverá um gigante sequer, não haverá um desafio sequer que nós não poderemos vencer. Pai, muito obrigado por tudo isso. Obrigado pelas pessoas que nos ouviram hoje. Obrigado pelas pessoas que vão nos ouvir num outro momento, num outro tempo. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir, Senhor, a tua voz, a tua palavra, no nome de Jesus, e que em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias, nós creiamos que o nosso socorro vem do Senhor, porque tu está no controle. Foi o Senhor que formou os céus e a terra, e o fio da nossa existência pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos e queridas, que Deus abençoe você. Creia nisso, confie nisso. Não dê valor, não dê poder para aquilo que ainda não existe. As ameaças são apenas ameaças. O grito do gigante dizendo: dai-me um homem para que eu possa pelejar, era só uma ameaça, e Davi não olhou para ele como ele sendo invencível. Davi olhou para ele e disse: não, você pode ser até forte, mas o meu Deus é muito maior. Ei, eu quero encerrar essa live falando para você: cuidado para não dar mais poder do que realmente aquilo que te ameaça tem. Amém? Então olhe e não deixe o inimigo te assustar. Lembre-se, maior é o que está com você do que aquele que está gritando lá fora: dai-me um homem para que eu possa pelejar. Amém? Deus abençoe você. Um beijo enorme no seu coração. Então, como eu falei aqui no começo da live, então nós vamos mudar os dias da live. Então as lives serão segunda, quarta e sexta. Essas serão as lives oficiais. Sim, de repente você recebe um chamado aí, o Instagram te chamando aí numa terça, numa quinta-feira, porque a gente, estando aberto, a gente vai fazer sim. Mas eu quero mudar para oficialmente segunda, quarta e sexta, para a gente estar aqui junto, né? Ouvindo essa palavra, sendo edificado por Deus em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Que Deus abençoe você.
Tenham uma segunda-feira extraordinária, abençoadíssima, uma terça-feira cheia da presença de Deus, e quarta-feira a gente volta aqui para falar do amor daquele que nos ama incondicionalmente. Amém? Nos ama incondicionalmente. Não tem um Deus tão poderoso como o nosso Deus, que nos ama incondicionalmente. Beijo no seu coração. Passa essa live para um monte de gente. E até quarta-feira. Tchau, tchau.